Fala, meus amigos, fala, meus colegas. Vamos aqui para a nossa 12ª discursiva no estilo das questões ali cobradas no concurso da PCCE. A nossa 12ª discursiva trata ali justamente sobre o tema de interceptação telefônica, requisitos e algumas outras peculiaridades aos casos concretos aqui. Então, vamos analisar item a item e observar qual é a resposta proposta pelo professor, assim como qual será o embasamento teórico para a nossa resolução. Então, vamos lá, meus amigos. A discussão número 2 diz o seguinte: um caso concreto aqui diz o seguinte: João é investigado no bojo de um inquérito policial pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ambos punidos ali com pena de reclusão. Considerando que a Polícia Civil possui informações de que o indivíduo é integrante de facção criminosa, com forte atuação ainda no município ali de Fortaleza. Isso aqui é só um caso teórico, viu, pessoal? Não existe isso aqui não. Diante dos fatos, o delegado Pedro entende ser imprescindível a interceptação telefônica das conversas de João, a fim de colher provas a respeito dos crimes praticados pelo investigado. Ademais, em conversa com o inspetor Silva, o delegado afirma que o pedido não pode, em hipótese nenhuma, ser formulado verbalmente, nem exceder ali o prazo de 15 dias. Então temos aqui uma situação de um delito aqui praticado por João em tese, é, tráfico de drogas e associação para o tráfico, com pena de reclusão. O delegado que entende ser imprescindível ali uma interceptação telefônica e diz nas conversas com o inspetor Silva que o pedido não pode, em hipótese nenhuma, ser formulado verbalmente, nem exceder o prazo ali de 15 dias. Então vamos aqui observar quais serão os questionamentos propostos para que vocês possam estar discorrendo aqui na sua questão discursiva. Nosso primeiro item, que é o item A, diz o seguinte: a doutrina e a legislação elencam alguns requisitos necessários para que seja deferido o pedido de interceptação telefônica. Diante dessa situação, elenque ali três requisitos básicos. Então, aqui, pessoal, o item A solicita, em primeiro momento, que você elenque três requisitos básicos, em tese ali, necessários para que seja deferido o pedido de interceptação telefônica com base na legislação aplicável. Ademais, uma vez formulado o pedido, qual o prazo legal para o juiz competente, para que o juiz é legal? Qual o prazo legal para que o juiz competente decida? Então, você também vai dizer qual o prazo que o juiz tem para decidir se vai deferir ou indeferir o pedido ali de interceptação telefônica. Então, o item A está em duas perguntas. Primeiro, três requisitos básicos, é a primeira parte. E a segunda parte, qual o prazo legal para que o juiz decida sobre o pedido, deferir ou indeferir. O item B diz o seguinte: as afirmações delegadas estão corretas? O pedido de interceptação telefônica pode ser formulado verbalmente? E que você vai dizer sim ou não e vai, claro, justificar a sua resposta. Qual o prazo da realização das interceptações? Qual o prazo ali para que sejam em relação executadas as diligências da interceptação telefônica? Também tem na lei de interceptação telefônica. E aí pergunta o seguinte também: se o referido prazo ele pode ser prorrogado, sim ou não? Então você vai justamente responder esses quesitos, formulando ali a sua resposta de forma justificada, embasada na doutrina, na jurisprudência e na legislação aplicável ao caso concreto. Então vamos aqui trazer nossa parte teórica e posteriormente eu vou discorrer para vocês a minha questão discursiva, o meu padrão de resposta proposto. Inicialmente, sobre os requisitos de interceptação telefônica. O artigo 2º diz o seguinte: não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. Então, aqui são hipóteses, são situações em que não se admite a interceptação das comunicações telefônicas. Primeiro, não houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal. Segundo, a prova puder ser feita ou obtida por outros meios disponíveis. Então, observe aqui que a interceptação telefônica é um caso excepcional. Quando a prova não puder ser feita, não puder existir, digamos, a coleta de provas por outros meios disponíveis. E o terceiro diz o seguinte: o fato investigado constitui infração penal punida, no máximo, com pena de detenção. Pronto, pessoal. Esses são três situações básicas, digamos assim, que não se admite o pedido, digamos, o deferimento do pedido de interceptação telefônica. E aí, gente, fazendo, digamos, uma interpretação a contrário senso, digamos assim, como especifica a doutrina,
temos ali quais seriam os requisitos básicos, quais seriam os fundamentos básicos, e eu esquematizei isso para vocês. Quais seriam os requisitos ou os fundamentos básicos aqui para que seja deferido o pedido de atenção telefônica? É necessário o quê? Que existam ali indícios razoáveis e suficientes de autoria ou de participação na infração penal, uma vez que o quê? Que se não existir, já tem claro na lei que não será admitida a interceptação telefônica. Segundo, que a infração penal ela seja punida com pena ali de reclusão. Por quê? Se for pena de detenção, pena só de multa, por exemplo, não é aplicável. Terceiro, necessário também que existam, ou que não existam, na verdade, outros meios disponíveis para se produzir a prova necessária. Isso aqui é o critério da subsidiariedade e excepcionalidade em relação à interceptação das comunicações telefônicas. Uma vez que, se existirem outros meios disponíveis, não será admitida a interceptação telefônica. Então já tem aqui os 3 requisitos que a gente pode estar trazendo e colocando no nosso discursivo, ok? Necessidade de que existam indícios razoáveis de autoria ou participação na infração penal, que a infração penal seja punida ali com a pena de reclusão, e também é necessário que não existam outros meios disponíveis para se produzir as provas necessárias ali em relação ao crime em apuração. Então aqui tem os requisitos básicos mais fáceis, assim, digamos, digamos, fácil de você lembrar na hora da prova e trazer como resposta para a sua questão discursiva. A outra coisa é o quê? O pedido e o prazo para o juiz decidir. A segunda parte do item A pergunta justamente o prazo para que o juiz possa decidir se vai deferir ou se vai indeferir o pedido feito ali pelo Ministério Público ou pelo delegado de polícia, por exemplo. Artigo 2º diz o seguinte: o pedido de intenção da conversação telefônica conterá o quê? A demonstração de que sua realização é necessária à apuração da infração penal, com indicação que dos meios a serem empregados. Excepcionalmente, e já traz até uma questão, pessoal, atrás da resposta do item B. Excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente. Então, em regra, o pedido é escrito, porém, excepcionalmente, o juiz pode admitir que o pedido seja formulado verbalmente, desde que estejam presentes os pressupostos que autorizem a interceptação telefônica, caso em que a concessão será condicionada que é a sua redução a termo. Que é redução a termo, professor? Redução a escrito. Então, o pedido é feito realmente, mas ele deve ser reduzido a escrito, deve ser colocado no papel aquilo ali. O juiz, no prazo máximo de 24 horas, decidirá sobre o pedido. Já temos aqui a nossa segunda resposta em relação ao item A. Qual o prazo para que o juiz decida? 24 horas. Então, é esse que você vai responder na sua discursiva. Já temos aqui as respostas dos itens do item A, tanto a primeira parte, que são os requisitos básicos, pressupostos básicos, como também a segunda parte, que traz ali pedindo qual o prazo para o juiz decidir, que é justamente o prazo máximo de 24 horas, é o que está na legislação. Continuando aqui com o nosso esquema, vou trazer aqui o pedido de intenção telefônica, que ele conterá a demonstração de que a sua realização é necessária à apuração da infração penal, com indicação dos meios a serem empregados. Só esquematizando as informações que eu já expus anteriormente. O juiz decidirá no prazo máximo de 24 horas, nossa resposta aqui 24 horas. Em regra, o pedido deve ser escrito, porém, excepcionalmente, ele pode ser formulado verbalmente, desde que estejam presentes os pressupostos que autorizem a tentação, caso em que a concessão será condicionada aqui a sua redução a termo. Então, já esquematizei todas as informações aqui, pessoal, para vocês memorizarem. Esse esquema foi tirado aqui dos resumos próprios que eu estou preparando. Então, em breve estarão disponíveis para aquisição. Fiquem ligados ali na minha rede social, principalmente o Instagram, e eu vou divulgar por lá quando estiver disponível, caso você tenha interesse em adquirir. Beleza. Então, vamos aqui dar continuidade. Com relação à duração da interceptação telefônica e à prorrogação do prazo. O artigo 5º diz o seguinte: a decisão será fundamentada sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por igual tempo, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Então, a duração da interceptação telefônica, a duração das diligências, elas não podem exceder o prazo de 15 dias. Porém, esse prazo ele é renovável por igual tempo, desde que comprovada a indispensabilidade do meio de prova. E aqui pode surgir até uma pergunta, professor, mas quantas vezes pode ser
renovado. O STJ já disse que pode ser renovado quantas vezes forem necessárias. Então, em tese, não há um limite, digamos, fixado, não há um limite vinculado ali em relação à quantidade de vezes que pode existir. Pode ser renovado o pedido aqui, renovar, na verdade, o prazo da execução das diligências. Além disso, vai ser o seguinte: o prazo de 15 dias das interceptações telefônicas deve ser contado a partir da efetiva implementação da medida e não da respectiva decisão. Então, você viu lá que há o pedido, o juiz tem 24 horas para decidir, e esse prazo de 15 dias, que é justamente relacionado à execução das diligências de interceptação, ele é contado a partir do momento que se inicia a medida, que inicia efetivamente a interceptação telefônica e não da respectiva decisão. Pode ser que o juiz decida em um dia e a Polícia Civil, por exemplo, demore 2 ou 3 dias para efetivamente colocar em prática ali a situação de interceptação telefônica, colocar em prática as medidas na busca da colheita de provas. Então, é o prazo de 15 dias em relação à execução das medidas, em relação à execução da interceptação, ele começa a contar a partir da efetiva implementação da medida. Foi o que decidiu aqui o STJ em relação a esse assunto. Embora não seja cobrado na discursiva aqui, não seja uma pergunta em relação à discursiva, é uma jurisprudência que já foi cobrada mais de uma vez em prova objetiva. Então, fica ligado aí. Então é isso. Vamos aqui à nossa resposta do professor. Lembrando aqui, recapitulando. A primeira questão, ela perguntava 3 requisitos básicos, para você elencar 3 requisitos básicos. Primeira parte. Na segunda parte, a primeira questão, o primeiro item, na verdade, o item A, solicitava ali o prazo para que o juiz decidisse. Pronto. Com relação ao item B, aqui no nosso segundo parágrafo, perguntava lá sobre as afirmações do delegado. Se o pedido podia ou não ser feito verbalmente, qual o prazo da execução das medidas de interceptação telefônica e se esse prazo em relação à execução, ele podia ou não ser prorrogado. E é justamente essas respostas que vamos trazer aqui. O item A, ok. Em primeira análise, é de suma importância relatar que o direito à inviolabilidade das comunicações telefônicas encontra-se assegurado constitucionalmente a previsão constitucional desse direito. Diante da situação, a Lei de Interceptação Telefônica dispõe sobre vários aspectos relacionados aos requisitos e aos regramentos legais relacionados também ao pedido de interceptação telefônica. Nesse contexto, pode-se citar que são pressupostos básicos para o deferimento do pedido: existência de indícios razoáveis e suficientes de autoria ou participação do investigado no crime em apuração, que a infração penal seja punida com pena de reclusão e, além disso, que não existam outros meios disponíveis para a colheita de provas. Então, são esses os 3 requisitos básicos que eu elenquei anteriormente. Ademais, uma vez recebido o pedido, o juiz competente tem o prazo legal de 24 horas para decidir sobre a medida. Então, trouxe os 3 requisitos básicos e também trouxe o prazo ali de 24 horas para que o juiz decida sobre a medida. Pode ser para deferir ou para indeferir o pedido. O item B. Em segundo momento, pode-se afirmar que as afirmações formuladas pelo delegado Pedro estão parcialmente incorretas, pois, de acordo com a legislação pátria, o pedido de interceptação telefônica pode excepcionalmente, em caráter excepcional, ser formulado de forma verbal, desde que atenda aos requisitos legais e seja ali reduzido a termo. Lembrando que o texto diz: condicionada sua redução a termo, então tem que ser reduzido a termo. Por outro lado, a legislação afirma que o período da duração da interceptação não pode ser superior a 15 dias, sendo admitida a prorrogação por igual período. Então é justamente isso, pessoal. Resposta simples, digamos assim, e bem concisa. Parcialmente o delegado Pedro está correto, parcialmente incorreto, porque ele disse que não poderia ser feito de forma verbal. Porém, excepcionalmente, pode sim ser formulado de forma verbal, desde que atenda aos requisitos da legislação e seja reduzido a termo. E aí, justamente, a duração da medida, 15 dias, prorrogável por igual período. Lembrando que, como eu mencionei para vocês, pode ser prorrogado por sucessivas vezes, não há um limite ali, digamos, de prorrogações, desde que seja necessário e continue atendendo aos requisitos básicos. Então é isso, pessoal, essa foi nossa
12ª discursiva sobre o concurso da PCCE. Espero que vocês tenham conseguido, digamos que, trazer essas informações básicas, discorrer sobre elas e veja como não é um bicho de sete cabeças. Então, se você tiver prática, se você tiver o conhecimento teórico das informações, da legislação e da jurisprudência, você consegue tranquilamente formular sua resposta para atender o que o legislador, o que, na verdade, o examinador quer. Então, muitas vezes o aluno bota na cabeça que é uma coisa difícil, que você tem que discorrer de forma bem jurídica mesmo, mas não. O importante aqui é trazer as respostas que foram solicitadas. Se solicitou os requisitos, se solicitou o prazo, você traz essas informações claramente no texto, no seu texto de resposta, e claro, fundamenta elas, sua resposta com base nos seus conhecimentos, com base na doutrina, com base na jurisprudência, mas não é um negócio de sete cabeças. Se você tiver muito treino, muita prática e, digamos, tiver muita informação e conteúdo, digamos, fixado na sua memória, você certamente vai conseguir tirar uma boa nota na discursiva do concurso da PCCE. Foi assim que eu fiz, foi assim que eu treinei várias e várias vezes até chegar o momento que eu atingi uma nota muito boa. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Até a próxima.